Olá, sou Letícia Segabinazzi, comunicadora uruguaianense, todo o nosso amor por Uruguaiana, né? E mãe do Antônio. Hoje você vai acompanhar um bate-papo com duas mulheres para lá de especial. Queremos inspirar vocês nessa nossa baita conversa. Andressa Silveira, jornalista, rede marketing das lojas Moda Pé, estrategista de marketing em várias empresas de Uruguaiana. Carla Pellegrini Michelena, psicóloga especialista em comportamento humano, trazendo reflexões sobre mente e emoções. E hoje eu tenho a honra de conversar com duas mulheres que dedicam sua vida à comunicação, à transformação social e ao conhecimento. Converso agora então com Carla Pellegrini Michelena, psicóloga, e com a Andressa Silveira, jornalista. Tudo bom, meninas? Tudo bom, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Espero que esse momento seja de muita troca para todos nós, né? Letícia, te agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que a gente vai ter uma troca bem legal aqui hoje. Eu que agradeço, né, nesse retorno aí que a gente está retornando às telas. E a gente traz um assunto que impacta as telas. Olha só, entre as minhas anotações, gurias, para a gente começar com esse nosso bate-papo, né? Vamos falar do nosso cenário atual. Olha só, as redes sociais tornaram-se um espaço de expressões instantâneas, onde comentários negativos ganham mais destaque. Vocês concordam com isso? E aí, Andressa, vai deixar primeiro? Vou deixar tu primeiro aí. Eu concordo totalmente com isso. Eu acredito que as pessoas dão mais ênfase quando as notícias são negativas, aí gera um comentário negativo, que gera outro comentário negativo e aí você perde. Vira uma coisa incontrolável, então com certeza eu concordo. Bom, na verdade, assim, ó, a psicologia trabalha com uma tríade, que seria o pensamento, a emoção e a conduta. No momento que a gente está num estágio da nossa vida onde as emoções estão muito desconectadas, onde as pessoas estão muito fragilizadas, a tendência que elas estão usando nesses últimos tempos é com coisas negativas e principalmente com julgamentos. E elas acabam inconscientemente se protegendo atrás da tecnologia para se expor e muitas vezes fazer um bullying, um cyberbullying, agressões e trazendo desse momento muitas coisas que nem são verdadeiras, que são boatos, são fakes e que acabam até levando hoje, como vários adolescentes, a suicídio, a problemas de depressão, a adultos hoje com vários transtornos emocionais em função dessa distorção e dessa conduta totalmente inadequada. Porque não adianta a gente ter um objeto que é tão lindo como a tecnologia, porque a tecnologia é um meio de comunicação que nos traz, que é muito necessário, que nós temos que acolher. Mas, ao mesmo tempo, ficar de olho nesse tema que tu está trazendo, aonde a gente tem que ter... Eu sempre trago muito, eu tenho 3 filhos, né? E, seguidamente, os meus filhos me corrigem assim, tu sabe se essa notícia é verdadeira? Tu repassou isso? Tu repensou nisso? Tu clicou, tu deu um like, é realmente... Porque às vezes a gente lê tão rapidinho que a gente interpreta de um jeito, quando tu vê, tu tá sendo conivente com uma coisa que tá bem distorcida, que tem uma imagem sublimada. E que a gente que é mais de uma era, né, Letícia, um pouco mais, que a gente
era mais imediata as coisas, não é como agora, que isso vai a nível mundial. Sim. Que um posicionamento teu abrange, que as pessoas não têm noção aonde que chega e como afeta. E tu acha que muitos têm esse cuidado ou não têm esse cuidado? Eu acredito que a maioria não tem esse cuidado. Sabe que às vezes acontece assim, até próprio no consultório, eu tenho um hábito de, uma vez no mês, selecionar vários conteúdos e deixar para ir postando gradativamente no Instagram. Seguidamente eu atendo uma paciente, alguma coisa, e depois eles me ligam, ou até comentários de amigos, né? Tu escreveu isso para mim, né? Porque a pessoa se identifica, a pessoa pega, e muitas vezes tu nem estava pensando naquela pessoa, e não é um tema comum, é um tema que incomoda várias pessoas, e as pessoas até, como estão na sua fragilidade, levam até para o lado pessoal. Isso acontece em termos de relacionamento, em xingamentos, porque as pessoas acham, isso daí, a Andressa postou para mim, foi isso, quer dizer, são coisas que as pessoas estão realmente muito desestruturadas e sem um suporte para isso. Então a gente tem que ter muito cuidado do que a gente está postando e ter paciência, resiliência de quando até ver esse tipo de cobrança, de queixa ou de questionamento, de esclarecer bem como é que é. Tu sabe muito melhor que eu, né, Andressa, que tu tá nesse meio e que tu, para divulgar um produto e para como isso tem que ser cuidadoso, né? É muito difícil quando a gente lida com pessoas, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa que está do outro lado da tela, o que ela vai entender daquilo que tu tá querendo passar. E isso mexe muito, né, com quem está produzindo conteúdo, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente não é responsável só por aquilo que a gente está criando. A gente tem que já imaginar um cenário. Então, as pessoas, eu acredito que elas preferem pegar a parte ruim, entendeu? Parece que elas captam muito mais o lado ruim. Pega a atenção da pessoa. Então, se tu deixa uma falha, a pessoa vai pegar. Então, aquilo vai gerar uma conversa negativa. Então, na produção de conteúdo tem que ter muita atenção, porque as pessoas, elas preferem uma discussão negativa. E por que será? Eu acho que é justamente por isso que eu te falei. As pessoas, elas preferem debater coisas negativas. Por que será, Carla? Eu vejo que, na verdade, nós viemos de um estímulo muito grande de que a gente valida as coisas negativas. Isso vem do meio cultural, sabe? A gente não tem o hábito, nós, culturalmente, tu chega em casa e diz, ai, que legal que eu não me acidentei, que legal que eu tô em casa, que legal que o meu gatinho tá bem, que legal. Não, mas aí tu chegou em casa assim, o vizinho deixou um lixo lá, que porcaria, que droga, que não sei o que lá, e tu te contamina com aquilo. A gente valida instintivamente isso como um problema, e é uma coisa que a gente tem que trazer como reflexão, isso muito importante, né? É de como fica o nosso redor dessas coisas. Eu tenho que ter uma conversa com o meu relacionamento, tem que ter uma DR para dizer que foi uma coisa errada e tem que sentar e tem que ser... E quando diz assim, vamos sentar para conversar por uma coisa boa, para me te motivar, para me dizer que foi legal. A gente senta quando alguém já diz assim, né? Sempre quando faz terapia de casal, vamos sentar para conversar. Nossa, se é uma conversa, já a gente já vem com um entendimento. A primeira coisa que eu digo com os casais, vamos quebrar esse entendimento, vamos quebrar essa cultura que conversa é problema. Que conversa, né? A gente precisa reforçar, a gente precisa enaltecer, né? Como eu cheguei aqui, que legal essas mulheres, que coisa boa, porque a gente vai, nesse bate-papo aqui, quantos erros de português nós vamos cometer, quantos posicionamentos que muitas pessoas não vão concordar, enfim,
nós não vamos agradar todo mundo, mas nós temos que inicialmente saber qual é o nosso objetivo e o que a outra pessoa vai, e como ela vai trabalhar, já não mais faz parte da nossa responsabilidade. A gente sabe que o nosso objetivo é tal. Como essa pessoa vai usar essa ferramenta, por isso que quando se está se fazendo, a gente pensa várias possibilidades, e tem todo um cuidado. Mas mesmo assim, isso não vai nos trazer que tenham pessoas que não vão gostar do programa, que tenha pessoas que vão achar que o tema é inadequado, que poderia ter sido de outro jeito, que a luz não estava boa, que o áudio não estava bom, enfim, né? A gente tem esta visão que nos foi criada do mas. O aniversário estava bom, mas a música não era legal. Mas... puxando um gancho agora, assim, ó, eu trago muito a nossa cidade, né, Uruguaiana. Eu sou uma apaixonada por Uruguaiana, nascida uruguaianense, uruguaiana para amar, em tudo que eu faço eu sempre coloco, né, e eu vejo assim que como nós, moradores, muitas vezes nas redes sociais denegrimos a imagem da nossa cidade. Por que isso? Nós denegrimos começando porque não tem profissionais da saúde bom, não tem profissionais da arquitetura bom, não tem profissionais... se eu vou contratar alguém de fora. Digo, gente do céu, né? Quantas coisas boas, quantas pessoas, quantos profissionais nós temos hoje, profissionais extremamente qualificados, capacitados, atualizados, que estão aqui porque querem. Como a Andressa está aqui porque quer, como eu, como tu está aqui. Eu também sou muito bairrista. Amo Uruguaiana, acho que tudo que eu sou como profissional, talvez em outro lugar eu não teria conquistado, mesmo que inúmeras vezes fui fazer mestrado em Buenos Aires, me retirei daqui, fui morar fora daqui para trazer conhecimento, para fazer especializações, mas quantos colegas que nós temos da área da saúde que também fazem isso, né? E que hoje, com a tecnologia, a gente nem precisa sair de casa para ter uma boa atualização, para ter uma boa especialização. Que eu percebo que parece um vício falar mal da cidade, sabe? Às vezes uma pessoa coloca, até no Facebook eu vejo muito isso, uma pessoa faz um comentário sobre o hospital, por exemplo. Aí vai várias pessoas comentar embaixo e citam a cidade. Porque em Uruguaiana é assim, porque em Uruguaiana é difícil mesmo. E aí gera uma corrente. São sempre as mesmas. Elas voltam ali para qualquer coisa que seja com relação ao hospital. Do hospital parece que elas têm uma corrente de negatividade com relação ao hospital. Porque assim, ó, falando agora em hospital, tem muito hospital por aí que as pessoas nem imaginam o estado que estão. Mas elas sempre têm que falarem do nosso hospital, né? E quantas pessoas são recuperadas dentro do nosso hospital? Quanto tempo a gente aqui em Uruguaiana, e eu faço parte disso, né? Quanto tempo nós tivemos dificuldade de não ter uma ala psiquiátrica, né? Quantas vezes a gente teve o risco de no 5º andar os pacientes tentarem, porque não tinha todo... Hoje nós temos uma ala psiquiátrica com colegas, com psiquiatra, com uma estrutura. É o ideal? Nunca vai ser o ideal, nunca vai ser o perfeito, sempre vai ter que se melhorar. Sempre estou dizendo que quando tu dizer que está tudo bem, tu é medíocre. A gente sempre vai ter que estar investindo, buscando, mas a gente sabe que tem comunidade, que tem pessoas fora do próprio hospital que auxiliam, que apoiam, que vibram, que torcem, como o nosso centro oncológico que atende 17 municípios, como a cardiologia. Eu não estou levantando bandeira e sei que tem inúmeros problemas, né? E eu que tenho uma clínica pequenininha com vários colegas que trabalham ali dentro, né? A clínica Humande está à disposição de vocês, fazendo a minha divulgação aqui. E aí quando a gente vê, cai o trinco da porta, o interfone não toca, dá um problema, agora estava com uma infiltração pingando na minha sala uma água, que são 7 salas, né? E a mesma coisa, o gerenciar um município, a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente não vai estar todo o tempo. E esse olhar, eu sempre busco com os meus filhos, sempre oriento muito assim, não você já tem. Então, não você já tem. Vai fazer uma queixa, qual é a solução?
Eu concordo. Eu busco muito assim, ó. Se tu vai criticar, Já coloca uma solução embaixo. E isso eu não vejo. Já busca uma alternativa para isso. E aí que nós voltamos na questão da tecnologia, no bullying, tudo, as pessoas estão única e exclusivamente para apontar o dedo e para condenar, né? Então isso eu acho que é uma distorção muito grande e não acho que seja de Uruguaiana, viu? Acho que todas as pessoas hoje estão num processo de muita amargura, de muito ressentimento, de muito estímulo a ódio. Se tem um estímulo muito grande, até essa questão assim, ó, às vezes a gente coloca, né, no próprio Instagram, não agrade o outro, né? Não agradar o outro não quer dizer que tu insulte, que tu agrida, que tu desrespeite. São coisas muito distorcidas de como tu tá dizendo, olha, faz uma coisa que te agrada, não te preocupa se tu tá agradando o outro, não é fazer mal pro outro, não é ser desagradável com o outro. Então as coisas vão perdendo muito essa noção. Faz sentido para ti isso, Andressa? Totalmente. E parece que nas redes sociais as pessoas tomam uma proporção maior, né? Porque não necessariamente elas precisam mostrar quem elas são. Então elas extravasam o ódio de uma forma absurda, porque elas precisam fazer isso, parece. E não vão mostrar o rosto muitas vezes. Então eu acho bem complicado. Outra coisa que eu pego como gancho, que é o inverso, sabe? As pessoas fantasiando e se colocando em situações que estão muito, muito bem e que vivem num mar de rosa. E isso chega muito no meu consultório, assim, Carla, só minha vida que é ruim, porque a fulana é bem casada, tem um filho. Olha, tudo é pétalas de rosa. Não tem problema financeiro, é tudo maravilhoso. As redes sociais, um sonho. Exato. E a realidade de cada um é outra, né? Ai, as pessoas viajam, postam de 3 em 3 meses que foram para a Europa, que foram para isso, que viajaram para aquilo, que não sei o que lá. Como é que eu não consigo? Como é que eu sou tão incapaz? Eu tenho a mesma profissão e não consigo. E aí tu vai ver, as coisas não são desse jeito. Eu já me deparei, desculpa te interromper, mas eu já vivi na pele isso que a Carla falou, de me comparar. Já estive do outro lado, de acompanhar, porque a gente no meio do que eu trabalho, assim, no marketing, a gente acompanha vários influenciadores, vários produtores de conteúdo, até para ter uma inspiração. E às vezes tu acaba se questionando. Por que a minha vida não é igual? Por que né? Por que o meu corpo não é igual? Por que eu não tenho o mesmo dinheiro que essa pessoa se eu trabalho bastante? Sabe? Tu começa a te questionar e aí tu tem que ter a noção que aquilo não é real. Tu tem que voltar para a realidade, tentar forçar a voltar, porque senão tu vai entrando em uma onda que tu começa a questionar tudo. Porque a vida das pessoas parece muito perfeita. Se tu olhar ali, não tem problema nenhum. Ai, a família feliz está fora do Brasil. Tá ganhando muito dinheiro. Ai, olha aquele relacionamento, parece incrível. E aí tu começa, meu Deus, eu tô com problema, meu trabalho não tô dando conta. Talvez eu não esteja recebendo o quanto eu gostaria, meu Deus, sabe? Aí não sou valorizada, eu não estou fazendo certo, eu não estou produzindo certo, o meu dinheiro não dá. Como é que os outros dão, como é que, né? Então, eu acho que isso também é uma afronta que a gente também precisa trazer e isso abala muito o adolescente, né? Porque ainda o adulto começa, daqui a pouco ele reflete, não, eu moro numa cidade de interior, isso não vai acontecer aqui, não. Da forma com que eu trabalho, da forma com que eu posso fazer e vai de novo tentando mas o adolescente, ele precisa estar inserido num núcleo, ele precisa estar num meio de aceitação. E aí, ele se invalida e ele se exclui, ele se isola, ele se deprime, né? Ele se sente feio, porque aí não tem aquela pele maravilhosa e está na época da espinha, porque não tem as condições que o outro foi numa festa, porque não está bebendo ou não está fumando e os pais não deixam, né? Então, eu várias vezes me perguntei, nossa, se eu me sinto assim, que já tenho 28 anos, como um adolescente não se sente quando ele não tem esse discernimento ainda? Ele não consegue entender que talvez aquilo não seja real, que é uma fantasia. A gente às vezes se contamina e começa a entrar na onda de se questionar, mas logo a gente volta para a realidade, se coloca, mas um adolescente, como tu falou, às vezes não tem
E aí vai entrando, esse né? discernimento. Tá, e aí, Carla? Eu vou ser cuidadosa em dizer que não é fantasia, tá? Porque uma pessoa que posta, olha, hoje levei no quarto pro meu companheiro um café na cama da manhã, toda maquiada, toda ajeitada. Ai, mas eu não me acordo assim. Ai, mas não tem tudo isso. Mas não tá sabendo que aquele dia que levou era uma data comemorativa e a pessoa quis postar, e a pessoa quis contemplar, né? É um momento, é que nem como eu digo, como novela, né? A novela, casou. Ah, casou, ótimo, casar é feliz. Mas depois o casamento tem os seus meandros. Aquele momento do casamento é lindo. Ah, vai ter o nenê, está grávida, ganhou o nenê. O nenê chora, o nenê tem dor de barriga, sabe? Quer dizer, quando tiram uma foto, ou quando postam uma situação, ou quando fazem uma filmagem, não é do todo dia, não é da rotina. Não apareceu aquela pessoa tapando os furos, passando 7.000 bases, não sei o que lá, queimando a torrada, ficando bravo que a torrada queimou, não sei o que lá, até formar aquele café, derrubou o leite, ajeitou as xícaras, trouxe de novo. Quer dizer, tudo que teve para que aquele momento da filmagem tivesse glorioso, para que aquele momento da situação fosse especial, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter e conversar. Tu falou muito assim, ó, nós trabalhamos com a comunicação. E eu acho que hoje nós temos uma falha. Não há comunicação. Não há comunicação dos pais, não há comunicação, nas famílias, no acolhimento, de olhar olho no olho, de sentar, de estar perto, de fazer coisas positivas, de interação, de toque. A gente precisa disso. A gente precisa dessa orientação, dessa conversa. Hoje, assim, falou, seguidamente eu estou com uma orientação familiar. Tá, e o que o teu filho de 13 anos sabe sobre questões sexuais? Ah, ele sabe tudo pela internet. Gente, A internet não filtra, né? não é isso. Ah, mas não precisa, ele sabe, ele é esperto. Gente, tu tá ali para orientar, tu tá ali para conversar, tu tá ali para dizer os teus valores, como tu tem que fazer, como tem que ser. Ah, não, mas se todo mundo tá levando fulano, eu também vou deixar o fulano ir. Mas para as tuas crenças, para a segurança dele, para o bem-estar do teu filho, para o jeito que ele é, isto é bom? Então a gente tá assim muito perdido nesse processo. Eu sinto os pais muito perdidos porque os pais hoje, eles querem muito, muito serem aceitos pelos filhos. Eles querem ser os bonzinhos, eles querem ser os pais legais. E pai não é legal. O tempo todo, né? Não, o pai não é legal, o pai é chato. O pai não vai dizer o que tu quer. Pai, a maior parte do tempo, não é agradável. Pai é acolhedor, pai e mãe é segurança, é protetor, é orientador, né? É o papo cabeça. Também é o momento lúdico, é o afeto, é o companheirismo, mas isso é um pedacinho. A gente precisa estar presente nessas orientações e nessas conversas que são necessárias e acolhedoras, que é esse papo que tu teve, só um pouquinho, só que aí tu teve tu contigo, tu com a tua criança interna, tu pegou, tu te acolheu, tá, mas isso é verdade? Isso pertence? Isso é real? Como é que eu tô me sentindo? Vou buscar um psicólogo? Não vou? O adolescente não tem isso. O adolescente está com toda aquela borbulhas de hormônio, todo aquele desespero, toda aquela necessidade de ser aceito. E se não tem alguém que acolhe, que ouve, porque o pai não tá ali para julgar, mas também para ouvir. Ouvir. Às vezes a gente tem que calar com o filho. O que tu pensa? O que tu acha? Qual é a tua opinião? Como tu te sente? E aí, não, mas tu tem que te sentir assim, não. É o momento de ouvir. Outro momento é o momento de educar. Outro momento é o momento... É o elástico, né? A educação é muito isso. E a tecnologia tem que ser educada. A gente tem que ser treinada. A gente tem que ter um olhar crítico, saudável. Até para não ser um adulto depois que vai destilar ódio na internet. Exatamente. E contaminar outras pessoas e gerar uma rede muito perigosa. Muito perigosa.
Estamos aqui conversando com a psicóloga Carla Pellegrini Mistilena e com a jornalista Andressa Silveira. E o bate-papo está muito legal, né? Olha só, a gente está falando sobre um assunto bem atual, que são o excesso nas telas, também são os abusos nas telas, né? E os lados positivos e negativos. E agora a gente entra aqui numa questão que é com relação aos jovens. Quais os desafios as redes sociais impõem aos jovens em relação à autoestima interpessoal? Eu acho que as redes sociais hoje em dia, elas impõem muitos padrões. E para quem é jovem, é bem difícil entender e saber diferenciar o que é legal e o que não é legal. O que eu acho, aquele padrão de ser magra, principalmente para as mulheres, as redes sociais trazem muito isso. Porque a gente vê influenciadoras com corpo escultural, com a barriga lisa, que hoje em dia a gente sabe que não é fácil tu chegar nesse padrão e nesse objetivo, né? Então, penso eu, para uma menina de 15 anos ver aquela mulher perfeita e lá no auge dos 15 anos que tu tá com os hormônios a mil, que a tua pele não tá legal, o teu corpo não tá do jeito que tu gostaria que estivesse, se deparando com essa realidade. Tu acaba trazendo, acho que, muita coisa negativa pra ti, ansiedade. Eu já fui essa pessoa, eu sempre me comparo, né? Porque eu já fui essa adolescente de 15 anos, eu já me deparei com essa situação e já não soube lidar com ela. Então, esse padrão estético da pele perfeita, do corpo perfeito, da vida financeira perfeita, eu acho que bate bem de frente, assim, com a realidade dos adolescentes que não têm esse padrão e que não sabem como chegar nele. E aí tu vai ter que lidar com muita coisa emocional para entender que aquilo não é teu, entendeu? E que para te alcançar aquilo, às vezes, não é possível. E tu acha que os pais sabem, às vezes, que esse adolescente está tentando tudo isso? Eu acho que muitas vezes eles preferem esconder. Acho que acontece muito isso de meninas fazerem dietas malucas e nem falarem para os pais que estão fazendo isso, deixarem de comer, esconder dizer que estão comendo e não estão comendo. Já me deparei com esse tipo de situação para emagrecer. Eu acho que muitas vezes os pais não têm noção do que acontece por trás de uma tela, ou até mesmo dentro de um quarto, né? Porque às vezes a gente está lidando com muita coisa e não quer compartilhar com os pais, não quer que eles saibam. E eu acho que é aí que entra a importância dos pais terem um olhar atento, notar alguma diferença, notar que os filhos querem chegar em um padrão que não é possível por alguns. Acho que a Carla pode falar mais sobre isso. Meu questionamento é: será que os pais estão com este tempo, querem ter este tempo para esses filhos? Olha só, acabou de chegar, nós estamos aqui em cima do Café Estoril, e acabou de chegar para a psicóloga Carla, lá da Mônica, da proprietária do café. Olha só, um Operal, né? Aperol. Olha, na verdade, assim, ó, nós recebemos água e eu disse que outro dia eu estive aí embaixo e estava uma delícia o Aperol. Então, um brinde a todos nós. Vou provar aqui. Agora sim que a Carla vai falar mesmo, entregar. Né? Vamos provar. Bom, falando a respeito dos pais, acho que eu vejo que a Andressa trouxe um depoimento muito importante, mas a gente tem que abranger um pouquinho mais isso, da seguinte maneira, assim. A gente está falando, ela falou de autoestima, ela falou da estética, e eu me aprofundo ainda mais, né? Que tem a questão de todas as questões emocionais, além da estética, e que são muito, como bullying, todas as questões que aquele adolescente, e que veio agora muito à tona com essa série Adolescência, que não é nada novo, que não é um tema mas que chocou talvez por mostrar ali uma família, como todas as nossas, de uma forma estruturada, um pai, uma mãe, uma filha amorosa,
um filho que não causava problema nenhum, que não agredia, que não batia a boca, que não, né? Então tá tudo bem, ele tá no quarto, que é o que tu tá perguntando, ele tá no quarto, ele tá quieto, ele não tá causando problema, e isso é uma questão que eu alerto aos pais, eu alerto aos jovens. Não é ser adolescente, é normal estar no quarto. Não é porque o teu filho não mexe no teu celular porque tu tem privacidade, que tu não vais mexer no celular do teu filho, porque tu precisa orientar ele, tu precisa saber, mas o meu filho tem que ter privacidade. Não. Com 10, com 11, com 12, com 13 anos, ele precisa ser orientado, ele precisa saber com quem ele está conversando, quais são as comunidades que ele está, o que ele está fazendo. Tu tem que ter a senha dele. As pessoas estão confundindo isso. Meu filho, eu mexo no celular. E assim, ó, Carla... E mexe com a consciência dele. Meu filho, ele sabe. Isso daqui, o pai e a mãe estão aqui, ou o responsável, se não for um pai... Nós estamos aqui porque nós precisamos selecionar, porque tu não tem essa maturidade. Ele não vai gostar, ele não vai ficar feliz, ele não vai aceitar, mas isso se chama cuidado. Cuidado. Cuidado para saber se o teu filho está sendo ofendido, cuidado para ver se o teu filho está nessas redes, cuidado para saber o que ele está olhando e tu poder, como tem toda a tecnologia, poder até com crianças menores proibir determinados tipos de conteúdos. Né? Tem vários adultos pedófilos ou de redes que querem outros tipos para promiscuidade, para outros tipos, para grupos de ódio a times e várias outras situações que se fazem passar por adolescentes com uma linguagem de gíria e que acabam acolhendo esse jovem que está no quarto, tranquilo, sem incomodar. Então, acho assim, ó, é muito, muito importante os pais se desacomodarem. E aí eu volto a falar, Letícia. A pergunta que eu te fiz é se os pais não têm tempo ou não querem. Eu vou dizer uma coisa que, assim, ó, a gente não tem uma fórmula mágica e a gente não tá como profissional da área da saúde ou psicólogo para dizer, olha, o perfeito é assim. Todos nós vivemos no mundo capitalista, aonde nós saímos e onde nós trabalhamos quase que 8 horas por dia. Nós deixamos os nossos filhos sozinhos ou dentro da escola e que eles não estão conosco, ou com uma profissional que cuide, ou um familiar, mas no tempo que nós estamos com ele, ter questionamento, como tu está, quem são teus amigos, o que tu fez, como tu tá te sentindo, e tu olhar para esse filho, conhecer esse filho, trazer para perto, jogar, né? A gente olha a série, o que tu vai fazer quando tu chega em casa, olha uma novela e uma série? Isso não é conviver com o filho. Agora, a gente olhou uma série, a gente debateu sobre a série, a gente teve opiniões, eu escutei o posicionamento, mas isso exige sair do seu mundo. Gente, ter filho não é brincadeira. Cada vez mais, né? Ter filho... sair do celular também, porque eu não sou mãe ainda, mas o que eu percebo, eu sou muito observadora, e eu gosto muito de ir a restaurantes, em vários restaurantes. E eu percebo que às vezes as crianças estão assim, ó, olhando para os pais e os pais estão aqui no celular e eu fico, meu Deus. Ou ao contrário. Ou ao contrário. As crianças estão para não incomodar com o celular, com o tablet, que é um momento de família, que é um momento de ninguém estar com o celular, que é um momento de todo mundo estar comungando uma conversa, interagindo, né? Então, isso me preocupa. Quando eu chego para os pais e eles vão como adolescentes e a gente diz assim, gente, vocês vão ter que mudar. Ah, não, eu quero uma resposta diferente da conduta do meu filho, mas eu não quero mudar a minha conduta. Eu não quero parar de chegar em casa, tomar o meu drink, ou dormir, ou ler, ou mexer na internet, olhar o meu futebol, seja o que for. Não, tu tem que parar. Tu tem que sentar, tu tem que jogar, tu tem que... Ah, mas ele prefere ficar no quarto. Ele prefere ficar no quarto porque não está sendo um ambiente agradável. E aí eu te pergunto, alguns pais que te procuram no consultório, né?
com acompanhamento, com o tempo, conseguem fazer essa mudança ou tem alguns que não mudam mesmo? Letícia, eu sou a pessoa que mais acredita em mudança. Se eu não acreditar no comportamento e na mudança, mas nós não temos fórmula mágica. A pessoa, os pais que vão e que se comprometem e que querem fazer essa transformação, eles saem extremamente estruturados lá de dentro. É um trabalho de treinamento, é um trabalho de persistência, é um trabalho formiguinha, porque depende de várias pessoas. Às vezes a gente tá o pai, a mãe, o irmão, a avó lá dentro, porque a avó não concorda e faz o que os pais não concordam. Quer dizer, a gente tem que estar todo mundo falando uma mesma linguagem e querendo um resultado daquilo, né? A gente está falando de crianças neuroatípicas, atípicas, crianças, né, com capacidade, crianças com limitações, mas a gente está falando de um ser humano que precisa ser cuidado e que precisa ter como prioridade um olhar de cuidado, não só que a tecnologia esteja criando eles, que a tecnologia esteja passando, então mexe muito com a autoestima. Mexe com a autoestima quando tu vê aqueles textos de uma mãe para um filho, que eu te amo, que tu é minha vida, que feliz aniversário, e aquela criança chega ali, criança que eu digo, né, 12, 13, 14 anos, chega ali no consultório e diz assim, ela me levou um bolo, ela tirou uma foto e colocou isso. Eu passei o resto do dia no meu quarto. Esse foi o grande aniversário dessa criança. E eu não estou dizendo que tem que ter a festa, o balão, eu estou dizendo que vem aqui, meu filho, vamos sentar, vamos almoçar junto, vamos comer este bolo junto, vamos compartilhar deste momento, vamos conversar, o que tu quer fazer, como, né? Não, comprou mega coisa, deu um, né? Porque às vezes hoje até as pessoas de pouca posse têm esse consumismo de comprar, deu melhor tênis, deu não sei o que lá, paga em 10 vezes. E aí trabalha o triplo para não estar com esse adolescente em casa, para não estar com essa criança em casa. Então, assim, a gente está muito preocupado, muito preocupado. Eu alerto, até 2 anos a criança não deve olhar TV, não deve pegar celular. Isso não é saudável, isso está trazendo sequelas. E parece que cada vez mais cedo os pais estão entregando, né? Mas aí, o que acontece? Tu olha, tu vai na pracinha aqui, tu olha aquela mãe amamentando com o celular aqui. A criança olha para a mãe e olha para o celular. Olha para a mãe e olha para o celular. Nem a mãe está inteira naquele momento, que é um momento de autocontato, que é um momento de pleno amor, de pleno afeto. Não se tem mais isso. Então, como que essa criança vai fazer esse aprendizado? Então, a autoestima está muito fragilizada. A sociabilização dessas crianças está muito... E eu digo assim, podem não gostar do que eu vou dizer. Eu estou muito feliz de não ter mais o celular nas escolas. Eu estou muito feliz porque eu acho que é um processo das crianças voltarem a correr no recreio, das crianças se sociabilizarem, das crianças dividirem. Mas eu também sou feliz. Eu acho que é muito importante que eu não vejo que conseguissem aprender com um celular dentro da sala de aula, porque muitos desviavam. Não conseguiam guardar. A gente não está falando de uma criança neuroatípica que precisa de um tablet para se... A gente não está falando em exceções. Nós estamos falando num grande contexto e a gente não está falando que a tecnologia, que no momento não se faça uma atividade na aula com a tecnologia. Eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que se tem muitas coisas. Mas eu estou muito preocupada e nós temos recebido cada vez mais pacientes com os transtornos, com muita depressão, com muita ansiedade, com muitas fobias, em função dessa construção sem orientação desses serizinhos, sem essa base, sem esse suporte. E eles chegam dizendo, os meus pais não me dão atenção, os meus pais não gostam de mim. Os meus pais não sabem quem eu sou. E seria a possibilidade de uma reeducação de pais? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Esse nosso trabalho de... é o que a proposta, eu acho que o filme Adolescência fez, porque assim a gente fala assim, não é nada novo.
Isso daqui é mais de 2 décadas que está acontecendo. Esse tipo de situação não é uma coisa que está acontecendo hoje, que está se sabendo hoje. Talvez tenha se pego um tema tão diário e tenha se colocado de uma forma clara e de uma forma radical, que é a morte de uma criança, e todas as oscilações que um adolescente naturalmente tem, que quem tem filho em casa vê os rompantes de um adolescente com um boom de hormônios, ter momentos de afetividade, ter momentos de carinho, daqui a pouco ter uma fala alta, daqui a pouco ter, não naquela proporção, não naquele desestruturação, mas a gente sabe que eles estão nesse processo de amor, de ódio, de insegurança, de tudo. Então, é um momento de não deixar o seu filho ter a individualidade, ter um pequeno momento, óbvio, a gente não está falando, eu não falo nada radical. Eu só estou falando que uma criança que um adolescente que sempre está isolado, está escrito problema, atenção, isso não é normal. O normal de um ser humano é sociabilização, é acolhimento, é orientação, é treino. E como que os pais podem fazer esse resgate? Doses homeopáticas. Não adianta escutar isso hoje e chegar e dizer, abre a porta, vem para cá, vamos fazer tal coisa. Porque ele vai dizer assim, eu desconheço isso, né? Mas é tipo, que tu tá olhando no teu quarto? Senta, vamos olhar junto, vamos jogar junto esse jogo. Joga junto o jogo. Vamos parar agora aqui, deixa eu ver, deixa eu jogar contigo. Como é que faz? Dá uma risada. Amanhã vamos jogar stop? Quem é que não lembra de stop? Amanhã vamos jogar dominó? Amanhã vamos montar um quebra-cabeça. Eu não quero. Só um pouquinho. Eu jogo um pouquinho, tu faz um pouquinho. Né? Amanhã vamos ler um livro junto. Tu lê um capítulo, eu leio outro capítulo. Vamos começar a fazer uma higiene, que eles não têm mais. O sono do adolescente não existe, porque eles não fazem uma higiene do sono. Eles dormem com aquilo ao lado deles, assim, todo o tempo. Né? Então, é gradativo, muito gradual, com muita persistência, com muito afeto, com muito amor. Eu acho que o primeiro passo é eles quererem, né? Os pais quererem, porque eu vejo que às vezes passa. E tudo isso que ela falou basta querer. Não é que basta querer, Andressa. É muito exaustivo, é cansativo, é uma rotina. Os pais chegam cansados e eu não estou culpabilizando. Eu sei que nós vivemos num mundo hoje muito caótico, muito capitalista, que a gente quer dar coisas para os nossos filhos. Eu vivi por isso. Hoje eu penso assim, eu teria dado muito menos coisa para os meus filhos. E olha que eles me dizem que eu fui uma mãe presente, que eu estava, que eu buscava, eu sabia o nome dos colegas, eu sabia o que gostavam, a gente conversava, a gente brincava, a gente dançava, a gente viajava, a gente sempre teve até hoje, quando se pode, a refeição junto. Né? Se puder tomar o café da manhã junto, se puder almoçar junto, se puder... Mas não é para comer e não se olhar, é o que tu fez, como tu está. Eu brinco, né? Hoje eu tenho filho fora e a gente faz isso. Tá comendo? Liga aí o vídeo na tecnologia. E aí me conta. O que tu tá almoçando? O que tu tá comendo? O que tu tá fazendo? Eu tô cozinhando aqui. Tá bom? E como é que tu tá te sentindo? Como é que foi teu dia? Porque é um contato que a gente tem. É a família, é o vínculo. E aí a tecnologia é ótima. É formas de aproximar, né? Aí a gente tá junto. Mas quando tu tá com uma outra pessoa que tá presencial, só um pouquinho. A gente tá inteiro. Acho que essa é a nossa maior frase hoje, Letícia. Estar inteiro. Buscar estar aonde tu está completamente e treinar esse adolescente para isso. Seguidamente, eu tô lá com os meus pequenos lá, né? As minhas paixõezinhas, os meus adolescentes, digo, tu quer me mostrar mais alguma coisa no celular? Eles estão... Não. Então, tem alguma coisa para me mostrar? Não. Então tá, vamos no Alexa aqui, vamos escolher a música que tu quer. A gente escolhe a música que eles querem. Aí a gente vai pro... Tá, qual é o tema? E a gente começa a fazer passo a passo e eles me olham assim, poxa, Carla, já passou a nossa hora. Porque 45, 50 minutos se foi, porque eles estavam ali. Eu falei todo o tempo, tu nem falou. Porque eles estão precisando ser ouvidos, eles estão precisando ser... Né? Eles não estão ali naquele momento precisando apenas ser julgados. Eles precisam ser ouvidos, organizados, orientados
e acolhidos, né? E escutar a necessidade deles. Não que a gente vá fazer o que eles querem, mas poder dizer, a gente está aqui e como adulto a gente vai te dar esse passo, né? E a gente voltando aqui no nosso bate-papo aqui, olha só. Olha que o nosso drink aqui foi baixando, né? Então tá. Bom, gurias, o drink é maravilhoso, mas a nossa conversa é muito séria e importante, né? Eu pergunto para vocês assim, ó, na terceira idade, será que o pessoal tem todo esse cuidado com as telas, né? Se não estão também correndo algum risco, ou por excesso, correm risco pelos golpes, né? Como é que vocês veem isso, tu, Carla? Na verdade, assim, ó, eu vejo que na terceira idade, volto a dizer, tá? A gente está falando do que tem de positivo e o que tem de negativo. Então, eu vejo que como uma ferramenta de que hoje a gente tá muito mundialmente, então, para o idoso é muito legal se a família se faz presente mesmo estando ausente. Então, em ligações, em videochamada. Então, ensinar para esse idoso que tem as letras grandes, que ele possa ler o jornal por ali, enfim, várias coisas, jogos que tem de entretenimento para eles. Mas, eu volto a dizer, eu ainda não estou no idoso, mas estou quase lá. E a gente é muito ingênuo nas questões de fake. E eles têm muito essa tendência ingênua do que é dito ainda, essa visão, se é dito, é verdade. E compartilham muito também, né? E aí compartilham muito coisas que são muito tendenciosas, que são muito perigosas. E a gente sabe, estatisticamente, a gente vê pela Polícia Federal e por tudo isso, os golpes que eles acabam tendo. Então, também, do mesmo jeito que nós temos um cuidado com a criança e com o adolescente e com o nosso filho na adultez, a gente também tem que ter esse cuidado e essa resiliência e principalmente uma palavra que eu busco muito, paciência com a terceira idade, de poder explicar essas coisas e de poder quebrar essa cultura que eles têm, que eles viam que antes que era do fio do bigode. Se é dito, tá falado e é verdade. Então, se a Letícia passou para mim, a Letícia é uma pessoa que eu confio, então é verdade. Só que a Letícia também tem 70 anos e também não viu e também não sabe e achou interessante e passou e vira uma coisa que tem que se ter muita cautela nisso e explicar, porque muitas vezes eles podem até ser enrolados em processos judiciais, né? De passar difamação, alguma coisa. E ainda a gente sabe que a terceira idade ainda vem... das coisas sérias, né? Não, eu ia dizer assim, ainda nós temos ainda muito arraigado preconceito na terceira idade. Nós viemos de uma cultura ainda que a gente está mudando vários preconceitos, mas ainda o nosso grupo de 80, de 90 anos, 70 e poucos, ainda tem preconceitos muito, muito sérios. E usa terminologias que hoje já são extintas, já que a gente não pode mais aceitar como relevante, mas que na cultura e na visão deles, ainda eles não têm esse acesso. Então tem que ter uma conversa com muita compaixão, com muito esclarecimento, com muito cuidado, com muito... Eu seguidamente, assim, eu tenho um pai que é divino, maravilhoso, uma pessoa atualizada. Ah, manda um beijo para ele, dá né? o nome, tudo aí, eu às vezes encontro ele na rua. Mas que às vezes a gente tem os seus preconceitos, tem as suas Osvaldo, culturas, né? Então a gente tem que dizer, olha, cuidado com isso, olha o que tu tá falando nesse tom, isso não... Mas por que não se usa mais? Porque isso não é mais adequado, isso gera um mal-estar para as outras pessoas, isso não funciona mais assim. Isso era no meu tempo, meu pai costuma muito dizer isso.
E eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar. O teu tempo é agora. Tu tá vivo. Sim. Então, esse é o teu tempo. Tu continua no tempo, né? E ele dá risada e diz, é verdade. Então, eu acho que esse cuidado que tu tem de acolher e de orientar, e nem sempre dá certo. Mas a gente faz a parte da gente. Então, a terceira idade é um caso que é muito cuidadoso, porque ele tem, inclusive a minha filha, quando esteve nos Estados Unidos, ela participou de um projeto que era falar com pessoas que estavam no asilo, pela internet. E aí ensinar outras línguas, né? Então, acho que assim, a gente tem tanta ferramenta e a criança precisa do idoso, o idoso precisa da criança, esse convívio. Acho que tem tanta coisa importante e a gente tem até na mídia hoje, né? A mulher, o homem mostrando a sua, o seu lado do envelhecer que não... Eu sempre brinco, guris, né? Que é só para poesia que envelhecimento é lindo. A gente sabe que o envelhecer é uma coisa que nos causa consciência da finitude e das nossas limitações. Só que se a gente puder ter as nossas limitações, a nossa finitude de uma forma mais agradável, mais sonhadora, com objetivos, inevitavelmente a gente vai oferecer para o nosso idoso uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, acho que a tecnologia está aí para jogos, para entretenimento, mas a gente precisa, como para adolescente, orientar e não deixar que fiquem isolados, porque a gente já está vendo também pessoas que acabam indo para o quarto e só ficando num jogo ou só ficando... E a gente precisa para o sistema nervoso central, para dopamina, para serotonina, para endorfina, a gente precisa de toque, a gente precisa do abraço, a gente precisa da comunicação, a gente precisa do amor, a gente precisa do bem-estar, a gente precisa do riso. E isso o celular não dá, ele só dá a informação e a essência e a informação, e a gente precisa desse outro cuidado para que não tenha depressão. Então, passo essa minha mensagem assim, né? Falei bastante. Andressa, e quando tu divulga um produto, tá? Tu faz uma diferenciação para o idoso, para o jovem, para o adulto, como é que é feito? A gente acaba dividido em públicos, né? Porque a gente se comunica de uma forma com cada público. Então, quando a gente quer apresentar um produto para um adolescente, a gente vai falar de uma forma mais descolada, uma forma que comunique com esse adolescente. Quando a gente vai conversar com um idoso, também é uma forma mais séria, uma forma direta também para eles captarem, sem muita enrolação. Então, cada público tem uma forma de comunicação para chegar da melhor forma para esse público. E o idoso, ele interage quando desenvolve o produto? Ele te responde, Sim, ele quer informações? Falando sobre a parte ruim, né? Essa parte de orientar e deles terem cuidado. Mas o que eu acho legal do idoso é essa parte que eles têm de aprendizagem na tecnologia. Acompanho muitos netos ensinando os avós a usarem. Como eles ficam felizes, né? E como eles ficam felizes de estarem aprendendo algo com netos, com filhos. Eles que ensinam muitas vezes, né? A vida inteira aprenderem uma coisa nova. Eu acho muito legal esse processo de aprendizagem que eles têm. De troca, né? De troca. É uma troca. E eles interagem bastante. Uma curiosidade que eu tenho para contar para vocês é que eu cuido de um Instagram de sapato feminino. E lá eu tenho muita interação com mulheres idosas. Pode dar o nome, né? Ali pra nós. Não, tem muitas mulheres, no geral, não, assim. Não o nome da loja. Loja Modapé. Lá a gente tem 3 contas no Instagram. E tem uma que é sapataria, que é calçado feminino, masculino, mas as mulheres, em especial, elas conversam muito com a gente. Querem saber valor, como que podem usar, perguntam dicas, e eu acho muito legal essa interação que elas têm. E mulheres mais velhas, não são mulheres... Claro que tem as mulheres jovens, mas um destaque para as idosas que também têm participado bastante. Bem legal. E aproveitando, Andressa, a gente já está quase assim no finalzinho, fala um pouquinho do teu trabalho além da Modapé. Então, além da Modapé e além de fazer trabalhos com gerenciamento de redes sociais, eu cuido do meu perfil de uma forma diferente. Eu acabo mostrando um pouquinho da minha vida lá no meu Instagram, compartilhando algumas dicas do que eu gosto, né?
E isso acaba gerando uma conversa legal com as pessoas que eu tenho no meu Instagram. Então, o meu trabalho, além de fazer gerenciamento de redes sociais de outras pessoas, eu tenho um trabalho que eu diria que é como micro-influenciadora, porque eu não tenho uma comunidade de seguidores grande, mas eu tenho uma comunidade que interage bastante comigo e eu consigo fazer essa troca bem legal. Então, são 2 trabalhos, o por trás e o trabalho em frente às câmeras que eu faço também, que são bem diferentes. Carla, vamos falar um pouquinho da clínica e do teu dia a dia, como é que tá? Assim? Bom, gente, eu sou uma viciada, né, por psicologia. A psicologia entrou na minha vida pela forma da educação. Meus pais, toda a minha família sempre foram de educadores na área, né? E eu fui quebrando esse paradigma no momento que uma professora trouxe a psicologia como psicologia escolar, né, dentro do magistério, na escola Elisa Ferrari Valls, que eu fui aluna. E a partir daí eu tinha certeza que eu queria fazer essa conexão educação e emoção, né? E a partir daí já se vão 30 anos de um trabalho onde hoje eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e EMDR, que é uma técnica que se usa para traumas, é uma terapia hoje mais breve, não é uma terapia tão a longo prazo como se tinha antes. Eu sempre brinco muito, olha, quem foi há 20 anos atrás no consultório, há 30 anos atrás é outra Carla, porque a gente sempre está se renovando e buscando uma forma diferente de trabalho e evolução. Hoje trabalha comigo uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Flávia Pellegrini, né, que é minha prima, né, uma colega exemplar. E na clínica a gente sempre tem um acolhimento, onde já passou a Soneli, que foi nutricionista, a Aline, que é fono, o Dr. Rafael, psiquiatras, a Marta. Então, a gente sempre está numa transição de colegas ali. Foi a primeira clínica multidisciplinar em Uruguaiana. O endereço já... A Clínica Humanity, a Assessoria Clínica Humanity, é na Monte Caceiros, 2799, entre a maçonaria ali e a nossa querida Baixada ali, um ponto bem comercial. E a gente trabalha muito, assim, a Flávia atende a partir dos 6 anos criança, eu já não atendo, eu faço orientação com os familiares, eu faço terapia de casal e atendo adolescente e essa parte de orientação até adultez, né? É um trabalho muito bonito onde a psicologia acolhe e eu vou fazer um pedido para ti. Eu vou fazer nas redes sociais, gente, tá muito descontrolado essa questão de profissionais. Então, por favor, quando vocês forem procurar um profissional da área da saúde, vejam se eles estão registrados nos conselhos dele, como no nosso caso, que é o CRP. Nós estamos tendo muitos casos, infelizmente, em Uruguaiana e a nível de Brasil, de pessoas que não são qualificadas, que estão se denominando analistas comportamentais, terapeutas comportamentais e fazendo estrago na vida das pessoas porque eles cobram um preço irrisório e não fazem um trabalho que uma profissional que vem há 30 anos estudando, que sai de uma faculdade, que estuda e que tem a sua especialização e que tem seu cuidado. Por favor, na hora que vocês forem numa nutricionista, num médico, num cirurgião plástico, qualquer coisa, vejam a qualificação, busquem informações. A gente está falando que a tecnologia nos dá esse espaço, então busquem na tecnologia, busquem a saber isso, né? Conferindo se é realmente, se tem validez desses profissionais. Que é um profissional que não está em processo, que é um profissional que não está colocando em risco, principalmente para crianças. Tem pedófilos hoje em dia fazendo online. Então, há uma preocupação muito grande nesse conceito. Então, assim, ó, eu coloco a clínica à disposição para a visita de vocês e é uma paixão minha poder dizer que a gente trabalha com seres humanos. E a gente não tem uma fórmula para isso. Já a tecnologia, eles têm um padrão. Lá a gente trabalha com a singularidade, com o ser humano, com o seu individual e podendo acolher vocês. Essa é a nossa proposta. Eu quero aproveitar para fazer um registro aqui, que há mais ou menos 9 anos atrás, eu acho, eu e o Paulo estivemos na tua clínica, né? E tu participaste do 2º programa de entrevistas que eu estava retomando em Uruguaiana, né? Que a minha área de TV sempre foi fora de Uruguaiana. E quando eu retornei, eu me uni à produtora Eurovídeo, né? E a gente começou a fazer
trabalhos. E hoje a Carla está aqui no primeiro programa. Com muito prazer. Da retomada. Que bom, né? E aceitou quase que na hora. Olha só, gurias, aqui tem uma balinha para adoçar a vida. E nessa balinha tem uma pergunta para vocês responderem o que vier na hora na cabeça de vocês. Vamos ver. E assim, e que a pergunta para elas pode ser também uma pergunta para você que está nos assistindo e que você também possa dar a sua resposta, porque o que a gente quer aqui é contribuir com todos que estão nos assistindo. Posso falar a pergunta? Qual foi a lição mais importante que você aprendeu com uma experiência positiva? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a primeira vez que eu viajei para fora do estado. E quando eu era criança, eu não imaginava que eu poderia viajar. Eu pensava que o meu mundo era só ficar aqui, sabe? E aí, quando eu viajei pela primeira vez, eu pensei, eu posso fazer tudo. E essa foi a minha experiência positiva que me trouxe a maior lição. Andressa, e tu pode fazer muito ainda, porque tu tem só 20 anos, 28 anos, né? Então, muitas viagens por aí. Bom, aqui, impactos. Há algo que você fez que considera ter tido um impacto positivo na vida de outras pessoas? Eu pensei em várias coisas, porque eu sou muito visceral. Eu faço as coisas com muita paixão. Mas eu acho que uma coisa que teve um impacto na minha vida e que até hoje faz com que várias pessoas me questionem e que traga algumas coisas foi a adoção da Manuela. Né? A minha última filha é adotada e é uma adoção não de criança pequena, a partir dos 5 anos. Tem que idade agora? A Manuela está com 19 hoje. Né? E eu acredito que seja assim um impacto, principalmente para mim. Porque com a chegada da Manuela, eu aprendi que as coisas não são do jeito que a gente quer, e sim do jeito que pode ser. Que o amor é uma coisa importante, mas que depende também do querer dos outros, e poder passar isso para as pessoas é muito importante dizer, eu acerto, eu erro, isso faz parte de um processo, e eu vejo que as pessoas vêm muito ao meu encontro para tirar essas dúvidas. Sabe, de como eu como pessoa, não como profissional, como mãe, nas minhas mazelas, nas minhas dificuldades, nas minhas frustrações, nas minhas alegrias, e eu acho que trouxe para mim repensar muita coisa, quebrar muito paradigma e principalmente ser um ser melhor sem julgamento dos outros, né? Então, eu acho que é um caminho, né, de impacto, assim, acho que teve mudanças para muitas pessoas, tanto positivas quanto negativas, mas é um aprendizado, o caminho é isso. Cheguei a me emocionar, mas eu quero muito agradecer a vocês por estarem aqui, ao pessoal que nos assistem, né, que a gente possa de alguma forma ter tocado em vocês, com exemplos bons, que esse é o nosso objetivo de estar aqui, né? Contribuir de alguma forma. Meninas, vamos nos despedir. Agradeço o convite, a experiência foi incrível, adorei conhecer pessoalmente a Carla e Letícia, obrigada sempre. Bom, é um prazer imenso estar aqui, acho que a gente sempre aprende, troca, conversa, e a gente se coloca à disposição, né, Letícia, para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. A gente está aqui com esse objetivo de muitas vezes, pela tecnologia, não agradar a todo mundo, mas pelo menos levar uma reflexão e uma mudança. E que se a gente conseguiu fazer que com alguma família saia da sua zona de conforto, repense num olhar e coloque como prioridade ainda o valor da família, acho que a gente teve a missão cumprida, dizendo que nós somos uruguaienses muito abençoados. Um bom programa para vocês, e a gente aceita sugestões, né, Letícia? Muito obrigada, muito obrigada. E eu tô aqui
para agradecer, né, você que está com a gente. Quero dizer assim aqui, eu sou sempre pelo lado bom das coisas, eu penso muito positivo, tanto que eu tenho um grupo fechado nas redes sociais, no Facebook, que ele hoje está com 1.200 e poucas mulheres. Todas essas mulheres têm alguma referência com Uruguaiana. Ou elas viveram aqui, ou vivem aqui, ou conheceram Uruguaiana, ou têm parentes aqui, ou um dia ouviram falar em Uruguaiana. E neste grupo, nenhuma fala mal de Uruguaiana. Todas as postagens que nós temos ali são postagens positivas. E é para essas mulheres que eu desejo este meu primeiro programa. Um beijão.